Bom dia aos alunos e alunas do turno da manhã e boa noite aos alunos e alunas do turno noturno. Bom, antes da gente entrar na aula de hoje, aconteceu... com relação a esse artigo 130, que é a exposição a perigo de contágio de moléstia venérea, na aula passada teve um aluno, eu sei que o sobrenome dele é Morikoshi, é o mesmo, deve ser o pai dele, o médico, né? Ele me fez uma pergunta o seguinte: doutor, esse decreto aqui, o decreto 16.300/23, eu li na internet que ele foi revogado. Aí, inclusive, disse ele, eu conversei com meu pai, que é médico. Ele é um aluno da manhã. Então eu falei, bom, aqui no momento eu não tenho como te falar, mas depois na aula que vem eu estou falando. Aí eu já estou falando para ele e para todos os alunos e alunas, né? De fato, eu olhei na internet e esse decreto 16.300/23, ele foi, sim, revogado. Só que, por incrível que pareça, eu li em todos os doutrinadores, todos continuam citando esse decreto como se ele não tivesse sido revogado, como se ele fosse válido ainda. E dizendo, portanto, que o 130 é uma norma penal em branco que é complementada por um decreto. Bom, aí eu achei, num único doutrinador, que é o Guilherme Nutti, e não nessa edição agora, mas numa edição passada, que ele fala que o decreto 16.300 foi revogado, realmente. E aí o que ele diz? Bom, então, e aí eu vou modificar a minha apostila e vou mandar para vocês. Não é mais esse decreto. E enquanto o poder público, o poder executivo, não faz um outro decreto, ou portaria, não é mais norma penal em branco. A palavrinha moléstia venérea vai ser, como no 131, um elemento normativo do tipo, que é completado de que jeito? Pela interpretação do juiz baseado em cima da medicina legal. É a medicina legal que continua falando, porém, que as doenças venéreas são essas quatro aqui. Doenças venéreas são só essas quatro: sífilis, blenorragia, cancro mole e cancro simples. AIDS não é. Então são só essas quatro que a medicina penal, a medicina legal, ela continua naquela mesma tradição. E, portanto, todos dizem num uníssono que é sífilis, blenorragia, cancro mole e cancro simples. Só que agora não é mais norma penal em branco, porque não tem mais o decreto. Essa expressão moléstia venérea, ela é um elemento normativo do tipo, mas assim, na prática não vai mudar nada, a não ser esse negócio de que não é mais uma norma penal em branco e que é um elemento normativo do tipo, mas as quatro enfermidades venéreas continuam sendo essa daqui mesmo. E aí eu vou mudar a apostila e vou dar para vocês aí essa nova versão contendo essa correção aí. Bom, agora porque a gente já tinha dado na aula passada
nas aulas passadas, o 130 e o 131. Agora, nós vamos entrar no 132. 132 do Código Penal, que chama-se perigo para a vida ou a saúde de outro. Então, vejam bem, o que eu gostaria que vocês entendessem aqui, vamos ler o tipo penal do 132. 132 caput. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Isso aqui é o seguinte, vejam. O Código Penal fez um tipo penal de tipicidade mais restrita, que é o quê? O 130, em que são 4 doenças venéreas apenas, que se enquadram naquele tipo penal, e o agente tem que expor a outra parte a perigo de contágio através de uma relação sexual ou ato libidinoso. Ponto. Aí ele fez um tipo um pouquinho mais aberto, que é o 131, que seria o quê? O agente está com uma doença grave e contagiosa qualquer, que pode ser aquelas 4 do 130 ou muitas outras, como tuberculose, hanseníase, Covid, eu já falei para vocês. E ele faz qualquer ato hábil para transmitir o contágio, que seria tanto um ato de natureza sexual como um ato que não tem nada a ver, que é dar uma toalha usada, dar uma xícara usada e assim por diante, né? São aqueles que eu já falei nas aulas passadas. Agora, esse daqui, o 132, é o mais aberto de todos. Por quê? Porque ele é o tipo subsidiário que, se não entrou no 130 e no 131, vai entrar no 132. Ele é a vala comum. Então, vejam, aqui eu vou expor a vida da outra pessoa ou a saúde da outra pessoa a perigo direto e iminente. Pode ser através de um perigo de contágio de doença, ou pode ser um outro tipo de perigo qualquer. E pode ser um ato de natureza sexual ou outro qualquer tipo de ato. Aqui o tipo penal é bem aberto nesse sentido. Então, eu vou tentar me fazer mais claro aqui para vocês. Da subsidiariedade, que aliás até fala isso aqui na pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Quer dizer, se ele não der um 130, se ele não der um 131, assim por diante. Vamos dar um exemplo. O fulano, ele está com sífilis ou blenorragia, e ele mantém relação sexual com uma outra pessoa, expondo a outra pessoa ao perigo de contágio da sífilis ou da blenorragia. Perfeita a conduta dele. Ele ingressou no artigo 130, que é uma daquelas 4 doenças venéreas. Ele está com uma das 4, sífilis ou blenorragia, ou cancro mole ou cancro simples, e ele manteve uma relação sexual ou ato de natureza sexual com a outra pessoa, colocando a outra pessoa em perigo. É justamente o 130. Mas vamos supor que o sujeito está com AIDS. AIDS não é do artigo 130. Então, imaginemos que o sujeito, eu vou dar esse exemplo para fazer mais fácil para vocês. O sujeito, ele tira um pouquinho de sangue aidético dele mesmo, que é o tipo penal aqui, diz assim, 131. Praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio.
Então, ele pega um pouquinho de sangue dele mesmo, que está contaminado de AIDS, tira um pouquinho daquele sangue aidético, esborrifa na cara da pessoa. Então, isso é um ato perigoso, um ato hábil ao contágio e de uma doença que ele está contaminado, uma doença grave, que é a AIDS. Então, deu 131, porque ele está contaminado. Agora vejamos quanto que dá o 132. Imaginem aqui no 132 que o sujeito não está aidético, ele não está contaminado, que é um requisito do tipo, tanto do 130 como do 131, a pessoa tem que estar contaminada pela doença. Então, ele vai lá, o aidético está dormindo, ele tira um pouquinho de sangue sem o aidético ver. E pega aquele sangue do aidético, que não é ele, e esborrifa na cara de um terceiro, aquele sangue aidético. Muito bem. Então aqui não vai dar o 130, porque não é uma moléstia venérea, que seria uma daquelas quatro. O 131 também não é, porque teria que praticar um ato capaz de transmitir a moléstia de que ele está contaminado. E nós vimos aqui, no exemplo que eu dei, que ele não está contaminado. Sim, ele furtou, entre aspas, um pouquinho de sangue de um outro aidético que não estava nem sabendo do que estava acontecendo. Então, não dá o 131, porque o que encheu a seringa de sangue e esborrifou, ele mesmo não está aidético, ele não está contaminado. Então, vai dar o 132. Por quê? Com esse ato, ele expôs a vida ou a saúde daquela pessoa em quem ele esborrifou na cara a perigo direto e iminente. É isso aqui. Só que vejam, a pena aqui é bem pequena, é detenção de 3 meses a 1 ano. De tal forma que é um crime subsidiário, ou seja, ele vai enquadrar no 132 por falta de enquadrar no 130 e no 131. Agora, se fosse uma moléstia venérea, a mesma coisa aqui. Por exemplo, imagine que o sujeito está... preste bem atenção aqui. Ele está blenorrágico, está com blenorragia, ou com sífilis. Então ele tira um pouquinho do sangue sifilítico dele, esborrifa na cara de uma outra pessoa. Então prestem atenção aqui, meninos. Não dá o 130, porque o 130 tinha que ser blenorragia, sífilis, cancro mole, cancro simples, mas a exposição da outra pessoa tem que ser através de relações sexuais ou ato libidinoso. Tirar um pouco de sangue com a seringa do braço e jogar na cara dos outros não é um ato de natureza sexual. Então não dá o 130, daria o 131. Por quê? Ele está praticando com o fim de transmitir a outra moléstia grave de que ele está contaminado, ele está com sífilis ou com blenorragia, e fez um ato capaz de produzir o contágio. Aí está perfeito o 131, quando ele tem a doença. Agora imaginemos que ele não tem a doença, ele não está com sífilis. Então ele espera o sifilítico dormir, ele vai lá, tira um pouquinho de sangue do sifilítico, sem o sifilítico saber o que está acontecendo. Aí ele pega aquela seringa, esborrifa na cara de um terceiro, certo? Que é um ato perigoso também. Então o que vai acontecer? Em princípio, a sífilis está aqui no 130. É uma daquelas 4 doenças. Mas só que a exposição não foi por meio de relações sexuais ou ato libidinoso. Foi por extrair um pouco de sangue da própria veia do sujeito. Então vai dar não vai dar o 130. O 131 também não vai dar, porque ele não tirou o sangue dele mesmo, ele não está contaminado, ele tirou de um sifilítico, que é uma pessoa que não está nem sabendo o que está acontecendo. Então não dá o 131, porque ele não é doença grave de que ele está contaminado, ele não está contaminado. Aí ele vai e esborrifa isso na cara de uma terceira pessoa.
Bem, então ele vai responder pelo 132, que é expor a vida ou a saúde daquela pessoa em quem ele esborrifou na cara o sangue sifilítico a perigo direto e iminente. É isso daqui. Então nós temos que ter bem cuidado, ou seja, no 130 lembrar, tem que ser as 4 doenças e a maneira de expor a outra pessoa a perigo tem que ser obrigatoriamente uma relação sexual ou ato de conotação sexual. O 131 pode ser uma daquelas 4 doenças ou outras doenças graves e contagiosas, mas temos que pensar o seguinte, no 131. Se houver uma relação sexual ou ato de natureza libidinosa, só se for uma outra doença, como hepatite, como a hanseníase, etc., porque senão daria o 130. Agora, pode também no 131 ser uma daquelas 4 doenças? Pode, mas aí tem que ser nesse estilo. Eu tenho que tirar um pouquinho de sangue sifilítico da minha veia e jogar na cara dos outros. Eu tenho que pegar um pouquinho de secreção de cancro mole e passar na cara do outro, que é um ato de não natureza sexual. Né? Aí vai dar o 131, porque é uma doença grave também de que eu estou contaminado. Agora, se acontecer isso, olha, não é um ato de natureza sexual. Não é uma das 4 doenças venéreas. Junto, estou dizendo assim, de maneira conjunta. Ou, não é uma moléstia grave de que a pessoa está contaminada. A pessoa não está contaminada, vai para o 132. Se for só um ato, por exemplo, como eu estou dizendo, de eu pegar o sangue aidético, ou pegar o sangue blenorrágico, ou pegar o sangue de cancro mole ou de sífilis de uma outra pessoa, que não está nem sabendo que lhe está sendo subtraído aquele pouquinho de sangue, e esborrifar isso na cara de uma terceira pessoa. Aí, então, daria o 132, até por falta de tipicidade. Não é uma questão aqui que como estou dizendo para vocês, não tem como resolver, não tem como enquadrar no 130 e 131, porque está faltando um elemento aqui no tipo. Muito bem. Agora, vocês vão me perguntar assim, no 131, como me perguntaram na outra aula, tem jeito do sujeito responder por qual autoria? Tem. Da seguinte maneira, veja, olha aqui. O aidético está acordado agora. Aí eu combino com ele, chego no aidético e falo assim, vamos passar, ou vamos pelo menos expor a perigo de contágio da tua AIDS numa terceira pessoa lá, fulano de tal? Vamos. Então aí o aidético entrega um pouquinho do sangue dele acordado e consciente do que ele está fazendo e com vontade de fazer isso daí. Ele pega, tira um pouquinho de sangue numa seringa e dá na minha mão voluntariamente. Então quer dizer que há aí há um combinado, há um acordo, há um vínculo psicológico entre mim e ele, porque aí ele não foi tirado o sangue com ele dormindo, mas sim ele acordado e me dando voluntariamente o sangue. Aí eu vou lá, esborrifo na cara de uma terceira pessoa. Eu indo e esborrifando na cara de uma terceira pessoa, vejam bem, pelo artigo 30, fala o seguinte, ó, é igual aquele caso do infanticídio. Não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. O estar contaminado com uma doença grave e contagiosa é elemento do crime aqui do 131. Então, fictamente, por causa da coautoria, aquela condição de aidético, de estar contaminado com AIDS, passa juridicamente, fictamente para mim. Aí eu vou lá, esborrifo na cara de uma terceira pessoa. Eu e o aidético vamos responder por coautoria em 131. Por quê?
Porque aqui para o tipo penal está escrito assim: praticar com o fim de transmitir ao outro em moléstia grave, de que está contaminado, quem está contaminado é o aidético. Só que como ele combinou comigo, essa condição de aidético passou para mim, fictamente, juridicamente. E quem fez o ato capaz de produzir o contágio, que é esborrifar na cara do terceiro, fui eu. Mas ele estava ciente disso e concordando, o aidético, certo? Então, nesse caso, nós vamos responder nós dois por coautoria do 131. Agora é óbvio, se eu furtei, entre aspas, um pouquinho de sangue do aidético e ele não estava sabendo de nada, ele não tem coautoria comigo. Então eu só posso responder por 132, porque essa condição de estar contaminado não passou para mim fictamente, porque não houve coautoria. Então é bem claro aqui. Eu acho que mais claro do que isso não tem jeito de fazer. Vocês têm que prestar atenção nas diversas hipóteses. Vejam bem, nesse 132, tirando essas partes de doença que eu já dei aí, muitos exemplos, quais outras condutas que podem enquadrar aqui um número muito grande? Eu não tenho assim como dar uma lista disso daqui, porque é muita coisa. Então, vou dar algumas, né? No 132. Por exemplo, aquele caso que eu falei de que se fosse o faquir do circo, ele não responderia pelo 132, em jogar aquelas facas em volta da mocinha do circo lá, porque ele é um expert em fazer isso, ela é uma expert em receber aquilo. Tudo bem. Mas eu fazer isso com a dona Esther, eu pegar a dona Esther, amarrar num lugar e jogar facas em torno dela, sem ser especialista em fazer esse tipo de coisa, sem ser faquir, atirador de facas do circo, eu estou expondo a vida e a saúde da dona Esther a perigo direto e iminente. Eu vou responder pelo 132, certo? Quando eu pego um estilingue com a bolinha de rolemã e jogo e aquela bolinha tira uma fina da pessoa. Eu não queria acertar a pessoa. Então não é uma tentativa de lesão corporal, eu não queria. Eu só queria passar um susto na pessoa, com a bolinha passando perto dela. Esse é um 132. Eu faço isso com cascalho, a mesma coisa. Como aconteceu numa cidade não longe aqui de nós, né? Os moços foram fazer uma serenata para a filha de alguém, o pai não gostou do barulho naquela hora e pegou uma bacia de água quente, uma jarra, enfim, uma panela de água quente, e jogou perto do pé dos seresteiros lá que estavam fazendo a serenata, né? Mas não pegou neles. E ele também não jogou com essa intenção assim, eu vou queimar os rapazes, eu vou passar um susto nos rapazes, né? Então pegou pertinho do pé deles lá a água quente. Então isso é um 132, por exemplo. Que mais é um 132? Eu pego um arco e flecha e atiro a flecha, não quero acertar, porque senão daria tentativa de homicídio. Aí dá o que fala aqui no parágrafo, no dispositivo da pena. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Vai ser crime mais grave. Eu joguei uma flecha para acertar na pessoa, só que não acertei, por erro de pontaria. Então aí vai dar tentativa de homicídio. Eu estou dizendo o seguinte: imagine que uma pessoa está perto de um alvo. Eu não quero acertar a pessoa, tanto que eu acerto o alvo que está perto dela, só que tiro uma fina dela. Eu quero passar um susto na pessoa. Isso é um 132. Eu tiro uma fina de carro na pessoa, não quero atropelar a pessoa, tiro uma fina. 132. Que mais aqui posso lembrar? Enfim, são tantas as condutas que podem ingressar aqui no 132 que não dá para dar todas. Essa é a grande verdade, porque senão a gente ficaria a vida inteira citando aqui exemplos, né? Aquilo que eu falei numa outra aula, que eu improviso um poste, eu ponho um poste bem pertinho de onde passa o trem-bala. Aí eu amarro uma moça ali
e a hora que o trem-bala passa 50 centímetros a 30 centímetros da barriga da moça, numa velocidade enorme. Então isso daí é um 132. São exemplos aí diversos que podem ser do 132. Bem, vejamos o tipo, a análise do tipo. Objeto jurídico, que é o bem tutelado pela norma. É lógico que está escrito aí está escrito no tipo penal, expor a vida e a saúde. Então aqui é a vida e a saúde do ser humano. Não resta nem dúvida. O sujeito ativo. Sujeito ativo é qualquer pessoa. Porque aqui o sujeito não precisa ser médico, ou ser enfermeiro, ou ser não sei o quê. Qualquer um pode fazer uma conduta que coloque a outra pessoa em perigo. Sujeito passivo também é qualquer pessoa. O núcleo do tipo é o verbo expor, que eu já expliquei para vocês que todo o tipo penal que começa com o verbo expor é de perigo, é crime de perigo. Então é núcleo do tipo. Verbo expor, que significa colocar em perigo. Vejam, o perigo deve ser, quando fala direto é direcionado a uma ou mais pessoas determinadas. Lembrem que esse tipo penal, ele não é como aqueles do 250 em diante, que vocês vão ver no ano que vem, que é como se eu jogasse alguma coisa assim que cai como uma praga. Eu dissemino uma praga que vai atingir um sem número de pessoas. Aí é perigo de disseminação de praga que está lá depois do 250. Aqui eu tenho que pegar aquela bacia de água fervendo, jogar perto do pé de uma pessoa ou de algumas pessoas certas e determinadas. Isso é perigo individual. E iminente, o perigo tem que ser iminente, quer dizer, imediato. Aquilo que passa pertinho da pessoa, da vítima. Isso que quer dizer iminente. Muito bem. Vamos olhar aqui o tipo penal, o tipo subjetivo. O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, eu pego aquela bolinha de rolemã, põe dentro do estilingue e tiro uma fina da pessoa porque eu quero. Eu pego o carro em alta velocidade e tiro uma fina da pessoa porque eu quero. Não é, por exemplo, quando eu estou dirigindo de uma maneira imprudente e sem querer eu tiro uma fina de uma pessoa. Não é isso daqui. Não é eu estou armando o estilingue, de repente aquela bolinha de rolemã ou aquela pedrinha escapa antes da hora, né? E acaba tirando uma fina de uma pessoa sem querer. Não é culpa, é dolo. Eu tenho que querer fazer aquilo em relação àquela pessoa. Consumação é com a colocação da vítima em perigo concreto, ou seja, o promotor vai ter que provar isso. Ora, como que vai tirar uma fina se não for perto? O sujeito tem que pegar, pôr o carro em alta velocidade e passar uns 50, 40 centímetros do corpo da vítima. Senão não vai ser fina. O promotor tem que provar que eu peguei, não é só que eu peguei o estilingue e a bolinha de rolemã e taquei a esmo. E aquela bolinha foi passar a 500 metros da pessoa. Não, ele tem que provar que passou a 50 centímetros, 30 centímetros do corpo da pessoa. Então tem que ser um perigo concreto para a pessoa. Perigo palpável. E a tentativa é possível? Tentativa é possível. Imaginem aqui. Eu pego um arco e flecha, eu vou tirar uma fina da pessoa com a flecha. Alguém me esbarra no ombro, de forma que a flecha ela vai passar muitos metros de distância da vítima. Então não houve perigo nenhum. Não houve um perigo concreto. Mas só que se eu não tivesse recebido aquele esbarrão no braço, eu conseguiria, pela minha pontaria, dar uma flechada 30 centímetros, 50 centímetros longe, passando, perto do corpo da vítima. Então é isto.
é possível sim uma tentativa, quando alguém ia fazer um objeto passar correndo e perto do corpo da outra pessoa e por um acidente qualquer nos meios da execução, má pontaria ou alguém esbarra no ombro da pessoa, acaba aquele objeto passando longe da vítima. Então é isso que é o 132. Vejam, aqui tem uma coisa interessante. O parágrafo único do 132 diz assim: a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Eu tive um caso desse lá em Guará, quando eu era promotor. É o seguinte, foi assim, em princípio, foi aberto na promotoria um inquérito civil para verificar, vocês devem saber o que são aqueles gatos de mão de obra, aqueles fulanos que que carregavam em caminhões antigamente, hoje não pode mais, tem que ser em ônibus, né? Depois de toda essa luta do Ministério Público, o máximo que pode é aquele caminhão transformado em ônibus, né? Ou seja, que tem banco por dentro, tem cobertura certinha, ou seja, tem uma carroceria correta, tem banco tudo fixado no chão, então aí se torna praticamente um ônibus, né? Aí podia ser. Mas nesse caso, estava havendo uma suspeita de que os gatos de mão de obra rural estavam assim, saindo muito cedo, a hora que estava escuro, com os trabalhadores para levá-los no local de serviço. E voltando muito tarde, porque era a época da safra, já no escuro também. Com pneu careca, com farol queimado, enfim, né? No princípio a gente pensou numa conduta culposa, que seria só, por isso, um inquérito civil, apenas para entrar com uma ação civil pública para parar com esse transporte irregular. Mas aí eu peguei e fiz uma análise e comecei a ver que todos os transportes, pelo menos a maioria deles, né, os que estavam investigados dentro daquele inquérito, eles estavam fazendo de forma assintosa, isto é, com dolo eventual. Por quê? Porque todos eles tinham uma somatória de fatores. Estava com os 4 pneus careca, já aparecendo aquela parte metálica do pneu, indo muito cedo ou voltando muito à noite quando está escuro, sem farol, sem óleo no burrinho, sem não sei o que, né? E aí foi aumentando esses 100, 100 e 100, né? Um aparelho ou um sistema de segurança ou outro nos ônibus. Então, eu os processei justamente por isso daqui. Pena aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem, no caso dos trabalhadores rurais, a perigo, decorre do transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, quer dizer, estabelecimento que poderia ser um estabelecimento comercial ou até um estabelecimento rural, né? Uma fazenda, em desacordo com as normas legais, quer dizer, o Código de Trânsito Brasileiro manda que você pode, no caso, transportar pessoas, lógico que pode, mas só que tem que ser com pneu em estado perfeito ou bom, né? de qualidade, tem que ter os faróis, tem que ter óleo no burrinho, tem que ter o sistema de freio funcionando, né? Não é funcionando meio de qualquer jeito, né? Então, mas como aquilo lá era uma conduta que se repetia toda semana e por meses, e todos os gatos de mão de obra rural estavam fazendo aquilo, eu falava, então todos estão agindo de forma dolosa com dolo eventual, porque
Se ele fizesse isso uma vez, é culposo, 2 vezes, é culposo, mas faz isso ao longo de meses e muitas vezes, então ele está arriscando demais, né? Então, foi isso daqui. Bem, aí está falado o 132. Agora nós vamos ao 133. O 133 se chama abandono de incapaz. Abandono de incapaz. O tipo penal do 133 diz o seguinte: caput. Abandonar pessoa que está sob o seu cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e por qualquer motivo, essa tal pessoa seja incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Então, eu vou aqui explicar para vocês, que aqui é bom ir seguindo a apostila, que o entendimento vai abrindo mais fácil para esse tipo penal. Vejam, o objeto jurídico que é o bem tutelado pela norma é a segurança, a vida e a saúde das pessoas incapazes, né? Que não podem ser abandonadas. Objeto material é a pessoa humana que tenha alguma forma dessas incapacidades que eu vou falar. O sujeito ativo, veja, é crime próprio. Aqui, ó, é crime próprio. Por que é crime próprio? Porque só uma classe de pessoas é que pode cometer esse crime. Quem? É só quem tem o dever legal contratual de cuidado, guarda, é o que fala aqui no tipo, né? Porque eu vou abandonar alguém que está sob meu cuidado, minha guarda, minha vigilância, minha autoridade. Só essas pessoas aí que podem, no caso, cometer o crime. Então, quem que seriam essas pessoas, gente? É a babá da criancinha. O enfermeiro que cuida do velhinho que é muito velho. A professora que cuida de crianças muito pequenininhas. E assim por diante, né? Vocês vão ver aqui, através da explicação, que tem muita coisa para a gente falar. O sujeito passivo, que é a vítima, é a pessoa incapaz, mas aqui o que é importante, olha o que eu vou dizer. Não se trata da incapacidade civil, a do Código Civil. Por quê? Prestem bem atenção, gente. A incapacidade civil, ela vai até 17 anos, 11 meses e 29 dias. Com 18 anos a pessoa fica capaz, né? Pela lei civil. Mas acontece que você pega um menino de 17 anos e solta ele lá na Avenida Paulista, no meio da avenida, naquela ilha que tem no meio da Avenida Paulista, ou na Praça da Sé, ele sabe voltar sozinho para a casa dele, vocês entenderam? Então não é essa a incapacidade que eu estou falando da lei civil, que considera incapaz a pessoa até a véspera do 18º aniversário. Não é isso. Não se trata, pois, da incapacidade civil, do Código Civil, mas sim daquela incapacidade causada pela idade. Isto é a criança que é muito pequenininha, que se eu estiver tomando conta dela, não posso abandoná-la no meio da ilha, da Avenida Paulista, lá em São Paulo, com aquele movimento de carros indo para lá e para cá, feito doidos. É isso que eu estou dizendo, é a criança muito pequenininha. Ou o velho muito velho, que não tem mais noção de onde está indo. É isso que eu estou dizendo. Doença física, como uma pessoa que está numa cadeira de roda. Doença mental, o sujeito é louco ou semi-louco, e se eu soltar ele no lugar, ele não sabe voltar para casa. É isso daqui. E certos estados como a embriaguez. Você vai falar, mas como embriaguez? Embriaguez no seguinte sentido, eu vou explicar. Imaginemos que o Mateus fala assim: doutor Constantino, deixa o Rafael ir comigo, aliás, eu quero ir junto com o Rafael naquele baile
que vai acontecer lá no clube de campo, assim, né? Bem. Aí a esposa do Mateus, a dona Paula, fala assim, eu não vou poder ir nesse evento, doutor Constantino, mas o senhor toma conta do Mateus para mim? Bom, então já há uma obrigação contratual, vocês entenderam? A obrigação legal é de pai, mãe, de cuidar de uma criança pequena, entenderam? Agora, contratual é a babá, o enfermeiro que não tem obrigação legal, mas foi contratado para tal. Mas no direito penal, basta a dona Paula falar para o senhor, toma conta do Mateus? Tomo, já está feito o contrato, não precisa de assinar um contrato falando das cláusulas pacta sunt servanda e rebus sic stantibus mens. Vocês tomam conta? Tomo, acabou, já está um contrato verbal. Então, chega lá, o Mateus bebe um tantão, né? Aí nós vamos embora. Eu, Rafael e Mateus. Chega aí, fica bem chato, né? Por causa da bebedeira, aí começa a vomitar dentro do carro, criar problema, me dá trabalho, né? Entendam, como fui eu que me comprometi com a dona Paula, que eu levaria o Rafael e levaria o Mateus juntos, os dois juntos, levaria junto, traria junto, bonitinho, para casa. Eu não posso pegar o Mateus trocando as pernas, porque ele bebeu muito, e abrir a porta do carro e falar, sai Mateus, e deixar ele vir andando por aquela estrada do clube de campo, cambaleando e fazendo zigue-zague, vocês me entenderam? Não posso deixar. Eu fiquei responsável por aquela pessoa que eventualmente ficou embriagada, porque eu falei que tomava conta. Então, não pode, e nesse estado de embriaguez ele não vai tomar conta de si próprio. É isso aqui. Então, gente, falando disso, eu quero falar o seguinte. Aquele caso que me perguntaram lá atrás, já faz muitas aulas, alguém me perguntou, o que o senhor fala do caso lá do Miguel, o menininho lá do Nordeste, né? Que caiu lá do 10º andar, uma coisa assim e tal. Entendam bem aqui. Eu falo para vocês a mesma coisa que eu falei para o Rafa, para a Jéssica, para o Tiago, para a Milene e para a Suzana lá no nosso escritório. Eu falei, não vai dar homicídio doloso para a mulher, por dolo eventual, em relação à criança. Não vai dar o homicídio culposo, com culpa consciente. Vai dar o abandono de incapaz, vai dar esse crime aqui. Só que não é nessa forma simples que eu li aqui, a do caput, é a do parágrafo 2º. Se resulta a morte desse abandono, a reclusão é de 4 a 12 anos. Eu falei para eles, vai dar isso daqui. Pode escrever o que eu estou falando, porque vai dar certo. É isso daqui que vai dar. Ah, é? É isso aqui. Então, como eu vou explicar depois, a mulher agiu com dolo de abandonar, isto é, ela tirou o menino uma vez, duas lá do elevador, porque o elevador poderia levar a outros andares mais altos do que o dela, e levar a lugares perigosos, né? Assim, conforme aconteceu. Aí uma hora ela encheu o saco e falou, deixa esse menino para lá, deixa ele ir no elevador, aonde ele está querendo ir. Mas ela tinha o dever contratual de cuidado, porque houve um acordo ali de vontades, né? Ou seja, a mãe do menino falou, vou passear com o cachorro enquanto a senhora fica cuidando do meu filho. Então houve um dever contratual de cuidado em cima da criança. Ela falou, ela num determinado momento encheu o saco e falou, deixa o menino ir lá. Então ela abandonou o menino dentro do elevador. E a sorte dele no seguinte sentido, aonde que o elevador poderia levar? Num andar mais alto? No andar mais baixo? Levou no mais alto. E é um lugar que às vezes não tem a proteção devida, né? Como não tinha. Então ela agiu com dolo de abandonar no antecedente, mas culpa no consequente, que é a morte. Ela não tinha vontade que o menino morresse, ela agiu com culpa, era previsível. Então é isso que ela vai responder por isso aqui. E agora o delegado indiciou por isso e o promotor já denunciou por isso mesmo. Eu falei, mas eu acho que era, eu já sabia que era isso daqui. Não tinha jeito de responder por outro crime. É esse daqui mesmo. Muito bem.
O tipo objetivo. Vejam, o núcleo do tipo é o verbo abandonar, que aqui tem duas acepções, dois significados. O abandonar pode querer dizer simplesmente deixar a pessoa indefesa no local onde ela deveria receber o cuidado, que é um crime omissivo próprio, né? Que eu creio que é esse daqui que ela fez, ou seja, o menino andou sozinho até o elevador, ela foi lá uma vez, tirou, 2 vezes tirou. A terceira ela falou, simplesmente deixa a pessoa indefesa lá dentro do elevador, e aonde o elevador possa levar a pessoa, não estou nem aí com isso daí, né? Então seria um crime omissivo próprio. Agora, levar a pessoa indefesa a outro local e lá deixá-la é um crime de conduta mista. Aí seria se a mulher, em vez de pegar, se ela pegasse o elevador junto com o menininho, descesse lá no 10º andar e falar, ó, agora fica nessa beirada aqui, fica nessa cerquinha aqui. Aí seria o levar a pessoa indefesa a outro local e lá deixá-la, mas não foi isso que ela fez. Ela simplesmente deixou no elevador e falou, fica a sua sorte aí, fica a sua própria sorte ou azar. Então, foi isso daqui. O simplesmente deixar, mas vamos deixar isso mais claro. O simplesmente deixar a pessoa indefesa no local onde deveria receber o cuidado é o seguinte, a babá, certo? Uma situação bem parecida com essa. Estou de saco cheio desse moleque. Estou indo embora. E é um prédio de apartamento, vocês entenderam? O menino está lá no 7º andar, 8º andar, né? Ela pega e fala, vou embora, sem avisar os pais. Estou indo embora. Vou embora. Estou rompendo o contrato agora. Vou embora. Não aguento mais esse menino. O menino fica exposto lá, porque ele pode pular da janela, como esse daí, vocês estão me entendendo? O enfermeiro que toma conta do débil mental, do rapaz débil mental. Aí já é uma casa plana, mas só que a casa tem piscina, entenderam? Aí o cara fala, nossa, o enfermeiro, já estou de saco cheio desse doido aí. Eu vou embora, estou indo embora. Ele vai embora e deixa a porta do fundo aberta, a porta da cozinha, aonde vai na piscina. O rapaz pode cair dentro da piscina e não sabe nadar. É isso que é o simplesmente deixar a pessoa indefesa no próprio local onde ela deveria receber o cuidado. No apartamento dela, na casa dela, vocês entenderam? E o levar a pessoa indefesa a outro local e ela deixá-la. Seria o seguinte, imagine que o enfermeiro toma conta do velhinho, já está de saco cheio do velhinho. Aí ele pega o velhinho, leva lá no lixão e deixa por lá e volta, entenderam? Exposto àqueles perigos todos que pode ter lá de um fardo lá de lixo, qualquer coisa cair por cima do velhinho. Vocês entenderam, né? É isso daqui. Muito bem. O tipo subjetivo é só o dolo. Tipo subjetivo é só o dolo, isto é. Vou explicar isso para vocês. Eu sou a pessoa que estou tomando conta de um menor de idade, um menino muito pequenininho. E aí, assintosamente, eu falo assim, eu vou soltar ele aqui no meio dessa ilha, da ilha que eu estou falando, é aquela passarela, né, que tem no meio da Avenida Paulista, né? Eu vou deixar ele aqui, ele vai ficar louco, né, porque quem estava acompanhando foi embora, ele pode atravessar a rua de uma maneira assim repentina e ser atropelado, né? Entenderam? Então eu tenho que fazer isso, eu não quero mais esse menino, chega, dolo. Não é culpa. Por exemplo, eu entro numa loja, vou comprar um objeto, o menino está aqui do meu ladinho, de repente ele desaparece. Não é negligência, é dolo, eu tenho que abandoná-lo por querer. Consumação é com a colocação da vítima em perigo concreto. Gente, será que vocês não perceberam isso? A babá que vai embora da casa fala assim, tchau, vou deixar esse menino chato aqui, vou nem falar para os pais, estou indo embora agora. Deixa o menino lá no 7º, 8º, 9º andar do prédio com a janela aberta. E o menino sozinho em casa. Os pais demoram muitas horas para chegar.
O enfermeiro que toma conta do débil mental e vai embora, tranca a porta da frente, mas deixa aberta a porta do fundo que leva na piscina. Lógico que tem perigo. A mulher lá do Nordeste, que eu não sei nem o nome dela, parece que é a mulher do prefeito, né? Ela fica responsável por tomar conta da criança, tira a criança umas tantas vezes do elevador, mas depois na última vez, tô nem aí, deixa ele ir aonde quiser nesse elevador, quer dizer, num dos andares mais altos, e se tiver que passar por perigo, que passe. Eu acho que isso é perigoso. Veja, agora aqui. Tentativa é possível? Possível, sim, no abandono em que a vítima é levada a outro local. Porque quer dizer o seguinte, a babá, ela vai embora do apartamento aonde o menino tinha que receber a assistência dela. Ou ela vai embora e já cometeu o delito, ela sai do apartamento, já cometeu o delito, já deixou o menino, ou ela só pensa, mas fica, né? Ela fica lá, então quer dizer que não cometeu crime nenhum. Agora, naquele que eu levo, o enfermeiro que leva o velhinho lá no lixão e vai embora. O cara que está dirigindo para um rapaz cadeirante, que tem um defeito físico, tem uma enfermidade física, e deixa ele com a cadeira de roda lá numa estrada deserta. Vocês estão me entendendo? Isso daqui, em termos de consumação, se a vítima ficar exposta por um tempo lá, quer dizer, por 15 minutos, 20 minutos, meia hora, já aconteceu. Não sei se vocês entenderam o perigo concreto, né? Agora, imaginem que a hora que ele acabou de pôr lá o cadeirante na estrada, vem uma outra pessoa e fala: você está esquecendo o rapaz aí. Aí ele é obrigado a pegar e colocar de volta e ir embora, porque a outra pessoa viu, não é? Mas ele tentou, ele botou a cadeira de roda lá fora do carro dele, mostrando que ele queria abandonar. A hora que ele acabou de abandonar o velhinho no lixão, o trabalhador do lixão chega e fala: você esqueceu o velhinho aqui. Aí ele pega e leva embora. Mas leva porque o outro falou, vocês estão entendendo aqui? Mostrando claramente que ele ia abandonar. Eu acho que é possível a tentativa nesses casos. Agora vamos tratar disso daqui, que a mulher lá do Nordeste incorreu. Vejam, o caput, vocês já entenderam, é abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda, vigilância, e por qualquer motivo essa pessoa seja incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, porque ela é muito criança, é muito velho, tem uma doença física, uma doença mental, enfim, tudo bem. Só de ela ficar, não precisa acontecer nenhum acidente, só de ela ficar abandonada por um pouquinho de tempo juridicamente relevante, a pessoa já vai responder por essa pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Parágrafo 1º. Se do abandono resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Quer dizer, imaginem aqui. A babá abandona o menino num apartamento que é lá no 3º andar, no 4º andar, por exemplo, né? Aí ele pula, ele não morre, mas quebra um braço, quebra uma perna, enfim, fica com uma lesão grave qualquer, né? Vai responder por esse parágrafo único. Aqui, gente, deixa eu explicar para vocês. Eu já expliquei, mas eu estou só reforçando. O artigo 133, parágrafos 1º e 2º do CP ou são crimes
dolosos. O que quer dizer isso? Crimes pré-ter-dolosos. Que é? Eu tenho dolo no antecedente, que seria o dolo de abandonar. E eu tenho culpa no consequente, que é o resultado mais grave. Então, imaginemos aqui, o babá abandonou o menino no apartamento que é no quarto andar. O moleque pulou a janela e caiu. Ele se quebrou todo, então deu uma lesão grave ou gravíssima. Ela vai responder pelo parágrafo primeiro. Ela teve dolo no antecedente, ela teve vontade de abandonar o moleque, estou de saco cheio desse moleque, não quero saber nem do contrato que eu fiz com os pais dele. Estou indo embora. Ele que se vire aí sozinho. Mas culpa no consequente. Ora, era previsível que ele poderia pular da janela, ou não só pular da janela, ele poderia fazer uma outra arte qualquer e se machucar. Parágrafo 2º. Se resulta a morte, que é o caso lá do Nordeste. Pena de reclusão de 4 a 12 anos. O que quer dizer isso? O enfermeiro toma conta do rapaz débil mental. Aí chega o mulher e fala, estou de saco cheio desse doido. Estou indo embora, não vou nem respeitar o contrato que eu fiz lá com os pais dele. Estou indo embora mais cedo e deixa ele aí. Tenho vontade, o enfermeiro tem vontade de abandonar, ou seja, dolo de abandonar no antecedente. Culpa no consequente, que é o resultado mais grave. O que seria isso? Ele vai embora, deixa o rapaz sozinho em casa, porta aberta no fundo, o rapaz pula dentro da piscina e morre afogado. Então, é justamente isso daí. Ou cai da altura, se fosse um apartamento, né? Então, é bem isto daí. Bom, ainda no parágrafo, ainda no artigo 133 tem um parágrafo 3º, que é uma causa de aumento de pena. As penas cominadas neste artigo aumentam-se de 1/3. Inciso 1. Se o abandono ocorre em lugar ermo. Lugar ermo não é um lugar desértico não, viu gente? É aquela estrada onde passa um carro de vez em quando, uma estrada de fazenda, uma estrada de terra. É assim. 2. Se o agente é ascendente ou descendente, cônjuge, irmão, tutor ou curador da vítima. Ora, essas pessoas têm que tomar cuidado, quer dizer, se eu sou ascendente, eu sou pai, avô daquele que vai ser abandonado, da criancinha que vai ser abandonada, tá certo? Mereço mais pena. Eu sou descendente, quer dizer que aí é o contrário, eu sou filho, neto do velhinho que vai ser abandonado. Sou cônjuge, eu abandono a dona Esther, mas imagine o seguinte, a dona Esther está doente de cama, ela precisa de tomar remédios, ela precisa de se alimentar. Aí eu falo, tchau Esther, estou indo embora e eu não fico para tomar conta, que seria o dever legal, porque o meu dever é legal, de esposo, né? E eu não contrato um enfermeiro ou enfermeira para fazer lá essas coisas na minha falta. Eu deixo ela abandonada lá em casa, não pode. Eu sou irmão do que vai ser abandonado. Eu sou tutor. Tutor, quer dizer, tutor é assim, a criancinha ou morreu os 2 pais,
ou os dois pais foram tirados do antigo, do chamado pátrio poder antigamente, hoje fala poder familiar. Aí nomeiam um tutor até essa criança ter 18 anos, né? Então eu sou o tutor, eu vou abandonar essa pessoa, eu tenho que cuidar da pessoa, não abandonar. Curador, que seria aquele do débil mental, do doido, eu fui nomeado pelo juiz curador do deficiente mental. Eu vou abandoná-lo lá no meio da Avenida Paulista na hora do rush? Que é isso? 3. Se a vítima é maior de 60 anos. 60 anos de um dia é o Estatuto do Idoso, né? Que diz que a pessoa, quando já tem 60 anos de um dia, ela é idosa. Ou seja, eu abandonar uma pessoa idosa. Então, basicamente, é isso daqui que eu tinha que falar sobre o 133. Eu não sei quanto que deu. Hã? Deu 1 hora? Nossa. Que agora tem esse qual eu pensei que ia deixar uns 50 minutos mais ou menos. Bom, isso é o tanto que eu tinha que falar sobre o artigo 133. Um bom dia para os alunos do dia, boa noite para os alunos da noite. Obrigado.